Então vamos lá, mais um encontro, mais uma dica importante para você que não quer de forma nenhuma errar uma questão direito penal parte geral. Então vamos lá, mais uma vez eu volto falando de conflito aparente de lei penal. E por quê? Porque estamos diante de um tema importante e que suscita muitas dúvidas. E aí a nossa missão aqui é trazer os atalhos para que você não venha a perder nenhuma questão dessa natureza. Então vamos lá. Estou diante de um conflito aparente de lei penal. Qual é a primeira dica do canal Professor Gerardo Andrade? Você vai lembrar que você vai ter uma condição que não pode ser afastada na hora da análise. Você tem 2, 3, 4 condutas e você de repente imagina que você está diante de um conflito aparente de leis, porque aquelas 2, 3, 4 condutas, elas podem se enquadrar em 2, 3, 4 tipos penais. Aí você vai lembrar daquela dica infalível. Conflito aparente de lei penal. Você vai aplicar uma única lei. Então, mesmo que o caso trazido lá na questão de prova, ele possa trazer aquela dúvida de que você tem mais de um tipo penal, você vai fazer por exclusão a análise e aí você vai ver que se você tiver apenas uma única possibilidade, ou seja, se você dispuser de apenas uma lei para aplicar o caso concreto, você está diante de um conflito aparente. E por quê, professor? Porque se houver a possibilidade da aplicação de mais de uma lei, se você tiver a possibilidade da aplicação de mais de uma lei, você não está diante do conflito, você está diante do concurso de crime. Então, na prática, como é que isso vai se tornar fácil para você? Primeiro, você identifica se aquela situação de fato, ela é um conflito aparente, está aqui a dica infalível, e depois você vai buscar solucionar esse conflito aparente. E como é que você faz isso? Existem 3 princípios, 3 teorias que vão te ajudar a fazer isso. Princípio ou teoria da especialidade, princípio ou teoria da subsidiariedade, princípio ou teoria da construção. Bem simples, pessoal. Especialidade. Você vai aplicar aqui a lei mais específica. Então você vai imaginar a seguinte hipótese: artigo 121 do Código Penal e artigo 123 do Código Penal. Aqui eu tenho um homicídio simples e aqui eu tenho um infanticídio. Então você imagina aquela mãe que venha matar o seu filho no estado puerperal. Então veja que essa conduta ela é diferente da conduta descrita no artigo 121. Porque o artigo 121 ele diz o quê? Matar alguém. E na interpretação restritiva, esse alguém é um ser humano, é um semelhante. Veja que ela é uma regra muito abrangente. Agora, quando você vai para o infanticídio, você tem que ter vários elementos para que você alcance o artigo 123. Você tem que ter uma mãe, ou seja, o agente tem que ser a mãe, ela tem que estar no estado puerperal e ela tem que matar um filho. Então você sai do geralzão, que é o homicídio, para o especial, que seria o infanticídio. Então veja que, apesar da gente entender que estamos falando de uma mesma conduta, de um mesmo tipo penal, na prática não, e aí você percebe exatamente que a solução nesse caso aplica-se pelo princípio da especialidade. Olha, outro princípio que é muito importante nessas horas é o princípio da subsidiariedade. E aí você vai imaginar o artigo 155, o furto, e você vai imaginar o artigo 157, o roubo. Ora, subsidiariedade significa o quê? Que você vai ter aqui uma lei principal
que a gente também pode chamar de primária, e você vai ter aqui uma lei secundária, que a gente vai chamar de subsidiária. Aí o aluno sempre pode ter a seguinte dúvida: mas como é que eu vou saber qual é a principal, qual é a secundária? Dica infalível do canal Professor Gerardo Andrade. Vamos lá? Lei principal vai ser aquela que descreve o crime mais grave. Consequentemente, a secundária, ela vai descrever o crime menos grave. Aí pode novamente surgir a dúvida: professor, e como é que eu vou saber qual é o crime mais grave e do menos grave? Você leva em consideração dois critérios: o subjetivo, que é da reprovabilidade social, e o do objetivo, que é da pena. Então, se você analisar o 155 e 157, você vai ver que a pena do roubo, né, ela é uma pena consideravelmente maior que uma pena aplicada, prevista em abstrato, lá no artigo 155. Então, qual é a conclusão, professor? A conclusão é que o roubo, ele é o crime mais grave. Consequentemente, né, pelo princípio da proporcionalidade, aplicar-se a pena maior para os crimes de maior grau de reprovabilidade social. Como é que é o nome do princípio? Princípio da proporcionalidade. Então você vai entender que, nesse caso, aplica-se primariamente o roubo, porque este aqui é o crime mais severo, portanto, é a lei principal, e secundariamente você vai aplicar o furto, que é exatamente a lei secundária, o crime menos grave. E a última hipótese da nossa aula de hoje, para a gente discutir com vocês, a última dica, é a construção. E na construção, pessoal, a gente pode usar, inclusive, a mesma relação entre furto e roubo. Qual seria essa relação? Aqui você tem o crime menor, aí você lembra que eu estou falando de potencial ofensivo. Aqui você tem o crime maior. Praticamente o mesmo critério que eu usei aqui na subsidiariedade. Então, o que diz o princípio da concussão? É que na construção, o crime maior, ele vai absorver o crime menor. E aí veja que, se você analisar, né, o crime de roubo, ele é, por exemplo, o furto mais o crime de ameaça. Então veja, né, que o crime de furto, ele está dentro do crime de roubo. Então você teria o que aí? A teoria ou o princípio da construção, que o crime mais grave atrai o crime menos grave. Beleza? Então aí mais uma dica especial para você que não vai errar nenhuma questão de direito penal.